Senhor Jesus, envolvido neste momento de luz, por teu amor e pelo amor dos benfeitores espirituais que nos assistem no Centro Espírita Cearense e fora dele, agradecemos o momento em que a prece une cada um de nós em um só sentimento de amor, e agradecemos este momento em que, envolvidos e unidos, agradecemos a presente existência e rogamos que as tuas mãos de luz se estendam sobre toda a humanidade sofredora, que somos todos nós, Senhor Jesus. Obrigada, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por uma criança que acaba de nascer, itens 53 e 54. Prefácio. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Prece para os pais. Espírito que está encarnado no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviastes, sede bendito. É um depósito que nos está confiado e do qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa, por isso responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que seja feita a vossa vontade. Bons Espíritos, que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Capítulo 14, número 9. Olá, meus queridos amigos. Vamos nesse momento, após essa leitura edificante, refletir sobre alguns pontos da leitura do Evangelho de hoje, que vem nos trazendo
a prece por uma criança que acaba de nascer. O prefácio inicia nos esclarecendo que todos os espíritos eles não chegam à perfeição se não passarem por diversas provas na vida corporal. Aqueles espíritos que se encontram desencarnados, aguardando a preciosa oportunidade, a permissão de Deus para que possam reencarnar novamente na Terra e alcançar assim o seu adiantamento moral, tanto através das provas como das expiações. Ou seja, cumprindo toda a sua missão aqui perante a humanidade. Sua evolução, sua felicidade serão sempre proporcionais à forma que viveram enquanto estiveram na Terra. Então, meus queridos, os encargos, de guiar aos primeiros passos, o de conduzir ao bem, está confiado aos pais, que responderão diante de Deus por todas as ações que hajam sido feitas perante aquele espírito. Foi justamente para facilitar essa passagem do espírito na Terra que Deus fez do amor paternal e o amor filial uma lei da natureza e que jamais será violada. Então, a primeira sugestão de prece, que a gente sabe que é apenas uma maneira de se expressar, mas que a prece tem que vir do coração. Então aqui Kardec deixa algumas sugestões. E essa prece é justamente por uma criança que acaba de reencarnar no mundo. Ou seja, para ser proferida pelos seus pais ou por quaisquer outros que tenham os mesmos sentimentos de afeto pelo bebê. Ela vem trazendo nessa prece justamente o reconhecimento de que aquele novo ser é um espírito que está encarnando no corpo físico, dando as boas-vindas a ele, pedindo e agradecendo a Deus Todo-Poderoso por essa graça, por essa bênção de dar a oportunidade de receber ao seio de uma família um novo membro. Esse filho é confiado por Deus, dos quais os pais deverão prestar conta. Uma mensagem de reconhecimento, dizendo a Deus que se ele pertence aos bons espíritos que vão, a partir de agora, povoar a terra, estão agradecidos por isso. Mas se aquele espírito se tratar de uma alma ainda imperfeita, em que haverá necessidade de auxílio para progredir no caminho do bem, então, meus irmãos, quando nos encontremos na posição de pais, que nós possamos reconhecer que aqueles espíritos que estão sob a nossa guarda, sob a nossa tutela, são nossa responsabilidade na qual devemos conduzir com o exemplo no caminho do bem, auxiliando, dando bons conselhos e, acima de tudo, buscando cumprir a sua missão confiada por Deus, porque a todas as nossas atitudes, a todas as nossas práticas aqui na Terra, de todas elas, boas ou infelizes, precisaremos prestar contas. E finaliza a prece pedindo a sustentação do Pai Maior. Senhor, dai-nos força e vontade de cumprir essa tarefa. Se essa criança será motivo de provação para nós, que seja feita a vossa vontade, trazendo aqui o reconhecimento dos desígnios de Deus, a aceitação, a resignação do que precisa ser vivido. Fala ainda que bons espíritos que vierem presidir este nascimento e que irão acompanhá-lo durante toda a vida, que jamais o abandoneis, afastando dele todos aqueles que tentarem induzi-lo ao mal e dando-lhe força para resistir às sugestões.
coragem para suportar, paciência e resignação as provas que o aguardam na terra. Então, meus irmãos, que possamos, quando nos encontrarmos na condição de condutores desses espíritos, de pais, de mães ou de familiares que assumem esse papel, que possamos compreender a grandeza da tarefa, sobretudo rogando a Deus que derrame suas bênçãos neste espírito desde o seu nascimento. Ó Jesus, Mestre divino, médico dos médicos, permite que as nossas águas, as águas dos nossos lares e de todo o planeta, possam receber os fluidos necessários para o alívio das nossas aflições, das nossas dores e enfermidades do corpo e da alma. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.